Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia. Eu sou o professor Fábio Seschini, o criador do Viajando pela Fisiologia, e eu hoje estou te enviando um e-mail com uma pequena videoaula em gratidão a você que tem me acompanhado aqui nas redes sociais e que tem acompanhado o meu trabalho online aqui pelo Viajando pela Fisiologia. Então eu queria gentilmente te agradecer, dizer o meu muito obrigado por estar acompanhando esse trabalho e queria hoje compartilhar, em função desse agradecimento, informações científicas para vocês com um tema relacionado à prática de exercício para pessoas idosas. E por que isso? Porque junho, no Viajando pela Fisiologia, é o mês do idoso. Todos os conteúdos voltados para a questão relacionada à prática de exercícios para pessoas idosas e, portanto, eu queria presentear você com a discussão aqui e os resultados de um artigo científico bastante recente. E, em segundo lugar, como junho é o mês do idoso aqui no Viajando pela Fisiologia, eu também queria convidar você para a videoaula gratuita que vai se realizar no próximo dia 25 de junho, às 19 horas, com o título Se Prepare para uma Nova Tendência, Prescrição de Exercício para Pessoas Idosas. Então não tenha dúvida nenhuma que a população brasileira está envelhecendo e cada vez mais será comum você encontrar idosos na academia querendo fazer exercícios resistidos, exercícios aeróbicos e, portanto, nós precisamos nos preparar para atender com qualidade, com excelência, o grupo populacional de pessoas idosas. Então, o bate-papo de hoje é um artigo muito interessante, que eu tenho um carinho enorme, que foi publicado no Journal of Sports and Medicine no ano 2015, trazendo a seguinte temática: a influência de dois tipos de programas de exercício na aptidão física e na função cognitiva de pessoas idosas. Exercício funcional comparado com o exercício recreacional. Então, todo mundo sabe que ao longo do processo de envelhecimento ocorrem diversas alterações, tanto estruturais como funcionais, em diversos sistemas, em diversos órgãos do corpo humano, que resultam em muitas alterações biológicas. E uma dessas alterações biológicas é a redução da função cognitiva nos idosos. Então, você que tem a sua avó ou seu avô, você sabe muito bem que às vezes ele esquece o seu nome, às vezes confunde o seu nome. Isso é sinal que a capacidade de memória que está ligada à cognição, ela está sendo impactada pelas alterações neuronais em termos de sistema nervoso que alteram essa memória. Então, a função cognitiva ela é diminuída com o processo de envelhecimento e, portanto, uma das grandes funções de programas de exercício ou de profissionais de saúde que trabalham com a população idosa é justamente melhorar um pouquinho a função cognitiva desses idosos, é justamente melhorar a função cognitiva desses idosos e, consequentemente, proporcionar uma melhor qualidade de vida. Então, o artigo que nós vamos discutir um pouquinho hoje, ele traz a seguinte discussão. Qual que foi o objetivo desse artigo? Verificar a influência do exercício funcional resistido com banda elástica e o exercício recreacional nos indicadores de aptidão física e na função cognitiva de idosos ativos. Então, dois modelos distintos de exercício. Exercícios resistidos realizados com banda elástica e exercícios recreacionais voltados para idosos em idosos que já praticavam a atividade física de forma regular. Então, esses autores selecionaram randomicamente 24 idosos com idade média de 71 anos e dividiram esses idosos em dois grupos. Um grupo chamado grupo recreacional ou grupo controle e um grupo chamado grupo de treinamento funcional resistido. Tanto o grupo recreacional quanto o grupo funcional, vale a pena lembrar o seguinte: eles fizeram os modelos específicos de exercício durante 4 semanas, com uma frequência semanal de 5 vezes por semana. E a função cognitiva, assim como as variáveis de aptidão física, foram mensuradas antes dessas 4 semanas e imediatamente após o final destas 4 semanas. Portanto, 5 vezes na semana por 4 semanas,
você tem aí 20 sessões de exercício. Quais eram os exercícios que faziam parte do grupo recreacional? Exercício aeróbico contínuo de 30 minutos, seguido de 20 minutos de atividades recreativas voltadas para a terceira idade e 10 minutos de relaxamento, que era realizado a alongamento. O grupo treinamento funcional, o treinamento resistido foi usado a banda elástica como estratégia. Porém, em termos de dose de exercício, esse treino foi ajustado segundo as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte para exercício resistido para pessoas idosas. Então, como é que eram as sessões? 5 minutos de aquecimento, 40 minutos de exercícios funcionais com banda elástica, seguido aí de 30 minutos de atividade aeróbica recreativa e 5 minutos de alongamento. Então, nessas 4 semanas, vale a pena lembrar que para cada exercício com a banda elástica foi realizado 8 repetições, numa intensidade correspondente à percepção de esforço por volta de 5, 6 pontos, na escalinha que vai de 0 a 10, que é comumente utilizada com pessoas idosas. Então, 0 seria o repouso, 10 seria o máximo de esforço que esse idoso suportaria. Então, 5 e 6, podemos dizer que é uma intensidade moderada para essas pessoas idosas. Então, quais variáveis foram avaliadas? Você tem aqui a relação cintura-quadril, que é um indicador de risco de doenças cardiometabólicas, o tempo de reação simples, a força de preensão manual, força de membro inferior, com ambos os membros, força de membro inferior só da perna direita, só da perna esquerda, as habilidades motoras grossas que estão ligadas às atividades da vida diária, a capacidade aeróbica e a função cognitiva. A função cognitiva foi medida pelo tempo de reação em atividades recreativas, tanto atividades simples como atividades que o idoso tinha que fazer escolhas em um curto período de tempo. Então aqui surgem os primeiros resultados do artigo, e aqui você tem então as variáveis que foram mensuradas, pré e pós 4 semanas. Aqui eu tenho o grupo recreação, esses indicadores pré 4 semanas, pós 4 semanas, e aqui eu tenho o grupo resistido funcional que fez exercício com banda elástica. O resultado dos indicadores pré e o resultado dos indicadores pós. E aí, olha só que interessante. Para a força de membro inferior, ambas as pernas, como força de perna direita e força de perna esquerda, no grupo recreacional houve aumento significativo nos scores de força, indicando que atividades recreativas levam sim ao aumento significativo da força de membro inferior em idosos. E aqui podemos ver que houve também um aumento bastante interessante na capacidade aeróbica das pessoas idosas. Então, no grupo de recreação, quais foram as alterações detectadas? Aumento da força de membro inferior e aumento significativo da capacidade aeróbica. Por outro lado, no grupo treinamento resistido funcional, que fez treinamento com a banda elástica, a amplitude dessas melhoras foi um pouquinho maior. Então, por exemplo, o tempo de reação simples diminuiu. O tempo de reação de escolhas também diminuiu significativamente. Lembrando que o tempo de reação simples e o tempo de reação de escolha foram as duas variáveis que os pesquisadores utilizaram para mensurar a função cognitiva dos idosos. Então, quer dizer, esses idosos aumentaram a capacidade de cognição, aumentaram a capacidade de memória, melhoraram o tempo de resposta a estímulos visuais. Houve aqui um aumento significativo também da força de preensão manual, da força muscular de membros inferiores, somente para a perna direita, perna esquerda. Houve também aumento significativo das habilidades motoras grossas, que são fundamentais para os idosos em termos de atividades da vida diária, e também houve um aumento importante da capacidade aeróbica. Então, o grupo resistido funcional, ele trouxe um pouquinho mais de benefícios, ele conseguiu alterar variáveis importantes que o grupo somente recreação não conseguiu alterar. E aqui nesse slide nós temos então a comparação da melhora das variáveis mensuradas no grupo recreação, o quanto que melhorou pré e pós, e aqui no grupo resistido,
o quanto que melhorou pré e pós. E o primeiro indicativo é que quando falamos, por exemplo, em tempo de reação simples, em tempo de escolha, que estão ligados, esses indicadores estão ligados à função cognitiva, houve melhora significativa somente no grupo treinamento resistido. Enquanto que no grupo recreacional, atividades recreativas para idosos, não houve melhora significativa da função cognitiva. Em termos de força de perna direita, perna esquerda, houve uma melhora significativa em ambos os grupos, porém, no grupo que fez treinamento funcional resistido com banda elástica, essas melhoras foram em amplitudes maiores. E as habilidades motoras grossas melhoraram apenas no grupo que fez o treinamento resistido. Então, os autores do trabalho concluíram que, primeiro, que a função cognitiva ela pode e deve ser melhorada quando os indicadores de aptidão física também são melhorados, isto é, por melhorar os indicadores de aptidão física também leva à melhora da função cognitiva. Segundo, que as sessões de exercício com característica recreacional não tiveram influência significativa na função cognitiva, mas tiveram influência em alguns indicadores de saúde, como por exemplo força muscular. E terceiro, que os indicadores da função cognitiva melhoraram somente no grupo que teve treinamento resistido funcional, indicando que a melhora das variáveis de aptidão física somadas à melhora cognitiva leva a uma maior qualidade de vida nos idosos. Então, é claro que fazer atividades recreativas é muito melhor do que não fazer absolutamente nada. Agora, se eu fizer treinamento resistido, seguindo as recomendações das diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, eu consigo ter benefícios muito mais efetivos, tanto nos indicadores de aptidão física, como também na função cognitiva, o que permite uma maior qualidade de vida nas pessoas idosas, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, queria agradecer a sua atenção e espero que você esteja ao vivo comigo no próximo dia 25 de junho, às 19 horas, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a questão do exercício associado às pessoas idosas. E pedir a você que continue acompanhando a minha página no Facebook, Viajando pela Fisiologia, a minha página no Instagram e também o meu site www.fabioseschini.com.br e acompanhando lá as publicações, os videoaulas, os e-books do Viajando pela Fisiologia, beleza? Um grande abraço a todos, um ótimo dia e sucesso!